O inacreditável está acontecendo. Ken Wakui começou a fazer o óbvio, acelerou as batalhas. Esses spoilers que vazaram neste sábado mostram bem isso, porque algumas lutas já praticamente acabaram. A gente vai ver os melhores detalhes na terça-feira, mas hoje, obviamente, eu trago para vocês aqui o que está acontecendo nesse próximo capítulo 249. Mas antes disso, convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan, já chega se inscrevendo, deixando seu like, comentando, compartilhando, são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. Inclusive, um dos spoilers que vazou hoje foi alguma coisa aí relacionado aos irmãos Karaki Senju e Harushi Sanzu. Inclusive, tem um vídeo aqui no card, vocês conferem muitos detalhes da história desses dois irmãos. Só que a luta, pelo que a gente viu, tem mais surpresas do que a gente imagina. Isso a gente vai conferir daqui a pouquinho, depois da vinheta, com todos os spoilers já vazados. O que muitos de nós vive pedindo foi exatamente que o Ken Wakui trabalhasse melhor as lutas, né? Desse mais detalhe, desse um pouco mais de emoção às batalhas que estão acontecendo. Principalmente porque nós estamos no arco final, onde as coisas serão decididas de uma vez por todas, é o que a gente espera. E olha, esses spoilers que vazaram do 249 mostram que não está sendo bem por aí. Parece que o Ken Wakui está meio que voltando àquele jeito de sempre, de acelerar as lutas, decidir elas muito rápidas. Porque pelos spoilers a gente viu que tem algumas lutas já decididas sim. A primeira delas que eu vou comentar com vocês é o embate entre Shifuyo e contra Mochizuki. Dois caras extremamente fortes dentro de Tokyo Revengers. Um que já teve passagem dentro da Tenjiku, depois pela Okuhara Tandai e agora pela Kantomanji, que é o Mochizuki. Do outro lado a gente tem o Shifuyo atuando como vice-presidente dessa segunda geração da Toman. Os dois já haviam se enfrentado antes lá no arco da Tenjiku. E agora a gente vê um verdadeiro tira-teima. A luta entre eles parece ter sido bem resumida, porque lá no final do 247 a gente tinha visto praticamente a luta começar, eles frente a frente, praticamente nem trocando golpes ainda. E agora nesse 249, ao que tudo indica, nós já vamos ter o resultado da luta. Ou seja, vai ter apenas uma troca de golpes rápida, meio que pulando a luta, mostrando já um resultado final. E se você quer ver mesmo esses spoilers, já te adianto aqui, Shifuyo tá levando a maior, coisa que eu comentei com vocês inclusive no nosso último vídeo, onde eu coloquei todas as lutas que já estavam rolando. Pelo jeito, eu acertei o resultado aqui. Shifuyo deve ser sim o vencedor. Pelas imagens que a gente vê, demonstra que o Shifuyo está com uma larga vantagem. O Mochizuki, tão forte, inclusive, tenta puxar os méritos para o seu físico, não entende por que ele perdeu para o Shifuyo, que é um cara bem raquítico, pequenininho mesmo, né? Mas a gente sabe, né, que o histórico do Shifuyo sempre mostrou muita força. E o socão que ele lança na cara do Mochizuki é nítido, lembra muito do Hakai, lembra muito o golpe do Takemichi agora no Kakusho, trágico para o Mochizuki. A gente vai ter aí praticamente já uma vitória para a segunda geração da Toman. Outra luta que já tem o resultado praticamente decidido devido a esses spoilers é as duplas, né, em ação. Os irmãos Saitani contra Mitsuya e Hakai. Pelos spoilers deu pra ver que o Hakai foi muito inteligente, coisa que não é bem a característica principal dele. Por quê? Ele agarrou o Hindou e separou ele do Han, ou seja, trouxe uma luta individual cara a cara para esses irmãos que sempre lutaram juntos. De um lado, Hakai enfrentando então Hindou e de outro lado, Han enfrentando Mitsuya. E o resultado aqui ficou bem interessante, porque tivemos novamente vitória da segunda geração da Toman. E eu quero trazer muito mais detalhe na terça-feira quando sair de fato o capítulo, quando a gente vai poder ler todos os diálogos que aconteceram, porque a gente vai ver a vitória do Hakai sobre o Hindou e a luta entre Mitsuya e Han, também bem curtinha, mas um resultado bem agradável para os torcedores da Tokyo Manji, porque a gente viu novamente a Toman em vantagem. O Mitsuya vai derrotar
o Han. E a fala que parece que temos aí pela frente é bem interessante, porque mesmo o Han caído, derrotado, ali lembrando muito Rama depois da sua segunda derrota para o Draken, o Mitsuya tá lá chamando ele para continuar o combate, mas o Han fala que ele já nem consegue mais se levantar. Vai ser épico a gente ver isso na terça-feira com todos os detalhes. Agora, pra gente não deixar passar nada dos spoilers que vazou, porque realmente vazou muita coisa essa semana. A gente tem uma das lutas mais aguardadas e inclusive era uma luta que a gente dizia ser até bem desproporcional. Inclusive quando eu comento pra vocês do nosso vídeo que eu lancei ontem na sexta-feira, falando dessa história dos irmãos, né, Karagi Senju e Harushi Sanzu, a gente esperava uma vitória até que fácil da Senju. Só que o que está acontecendo, de acordo com esses spoilers, é bem diferente. Porque a gente vê que a Senju, que estava ali invicta, fazendo uma limpa em todos os coadjuvantes figurantes da Kantomanji, agora a gente está vendo ela ferida. O que a gente não esperava, porque tudo que foi nos apresentado até o momento mostrava a Karagi Senju como uma das três divindades, uma personalidade muito poderosa, que não se nivelou ao Mike e ao Tyrannosaurus, mas que estava lá muito próximo. Enquanto o Sanzu, ele sempre teve lutas ali bem de segunda via, sem mostrar muita força, usando sempre armas brancas. Então a gente não esperava que fosse uma luta muito equilibrada. Mas o que esses spoilers indicam é que a Senju está se dando mal nessa luta. Agora por quê? Eu trago aqui alguma teoria pra gente tentar balancear aí o fato dela estar perdendo. A primeira, pelo que a tradução fala, então não é bem uma teoria, já é meio que um fato, é que o Sanzu diz que criou a Senju. Ele conhece todos os movimentos dela. Só que até aí eu acho um pouco vago. Por quê? Desde que eles meio que romperam essa irmandade, a Senju era muito jovem. O treinamento da Senju se deve com Aka e com Benkei. Ou seja, o Sanzu já não estava próximo dela, então não tem como exatamente ele saber todos os movimentos dela só porque ele criou ela na infância, sendo que a Karagi Senju lutadora foi criada por Aka e Benkei. Então isso não cola muito esse fato dela. O que me parece ser mais plausível nesse momento é que a Karagi Senju sempre nutriu muito amor pelo seu irmão Sanzu, e também ela deve carregar uma culpa muito grande pelo que aconteceu, aquele ferimento grave do Sanzu. Então eu acho que ela está se segurando. Se a gente for lembrar o que aconteceu no Arco das Divindades, quando ela não mostrou a sua força máxima pro Takeo Mekashi, justamente pro seu irmão mais velho não se sentir mal, eu acho que isso pode estar se repetindo. Ela não está querendo mostrar todo o seu potencial para o Sanzu, ela também não está querendo ferir o seu irmão Sanzu, principalmente por causa dessa relação conturbada entre os dois. Enquanto ela ainda nutre amor, o Sanzu nutre muito ódio. Então o Sanzu está indo para cima dela com arma branca, ou seja, é muito mais fácil de ferir ela. Enquanto a Senju não deve estar indo com todo o seu potencial para cima do Sanzu, deve estar no máximo se defendendo, lembrando muito o que o Draken fez quando ele disse que não iria lutar com o Tyrannosaurus e ficou lá só apanhando, só apanhando, só apanhando. Depois que ele estava muito ferido, quando as coisas se encontraram, ele contra-atacou. Acredito que a Senju vai ser a mesma coisa. Ela tá ali se resguardando, não tá atacando o seu irmão, mas em determinado momento eu acho que ela sim vai pra cima e vai derrotar o Sanzu. Ainda não desisti dessa ideia porque pra mim e pra todos que estão acompanhando não faz sentido a Karagi Senju perder para o Sanzu. Não faz de jeito nenhum. O que vocês acham? Eu preciso muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso. Porque eu não acho possível, depois de tudo que nós vimos, de uma Senju que a gente esperava muita coisa dela, a gente tinha um hype imenso. Uau, a primeira garota líder de gangue. Depois ela chegou lá e perdeu pro Tyrannosaurus. E depois nem conseguiu enfrentar o Mike. Agora perder pro Sanzu? Aí não, né? É jogar totalmente o roteiro, a narrativa da personagem fora. Não acredito nisso. Acho que não é possível. Acho que ela tá se resguardando. Ela não quer atacar o seu irmão. Mas a qualquer momento eu acho que ela vai mostrar o máximo da sua força. Vocês concordam comigo? Sim? Não? Comenta aqui embaixo pra gente continuar essa nossa discussão. Porque logo logo a gente já tem um capítulo completo pra gente destrinchar naquele nosso reviewzinho que eu sei que vocês gostam. Inclusive o nosso último review, 248, pegou poucas views, viu? Então vai lá dar uma conferida também, caso você ainda não tenha visto o nosso último review, para não deixar passar nada quando o 249 ser lançado. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu!